Então, boa tarde. Qual é? Eu também quero assistir. Tem que ir. Lacrações, né? Deixa eu ver aqui. Hoje é quarta, né? Então é o centro, eu acho que é esse aqui. Tá igual. Você que tava num polêmica aí, porque estavam brigando, porque vão fazer o do Lilo Stitch. Lilo e Stitch. Ah, sim, o do ETzinho, né? É, e contrataram uma mulher branca aí pra representar a irmã da menina. Aí estavam reclamando, porque no desenho é uma pessoa já negra, botaram branca, mas no da branca, né, da pequena sereia, ela é branca e botaram preta, né? É. Preta não, negra, seu racista, assim. Gente, onde é que tá aquela questão? 18 foi ontem, né? Quebrei a combina. 18 foi ontem. É porque aqui foi na sexta-feira, né? Aqui, ó. Essa resolução aqui não tem nada a ver. É do ratinho, esse aí. O liro aqui e o liro lá. O Lilo veio, o Lilo Gente, se você parar pra pensar, esse roteiro desse filme é uma viagem absurda. É porque, pô, a gente vai envelhecendo e a gente vai achando que os conteúdos é feito pra nós, mas A não galera vai no é. orfanato e adota um rato. É. Não, vão Né? no orfanato. É Imagina que Tem um bom bando de criança. Ah, não, vamos adotar o rato. Perdeu pro rato, cara. imagina o Não psicológico posso. dessas crianças. Fazendo 18 anos, saindo da orfanato. E o rato lá, faculdade, tá ligado? Carrão, Ó. dinheiro, E ele tem ratazanas. um carrinho mesmo, ele tem um carrinho. Fazer brinquedo, aí não precisa de carrinho. Eu queria ganhar um carro. E terninho, eu sei. Pessoal, essa questão aqui. Oi? Mas assim, tem. Ah, tem alguém. Tem. Você quer É o homem invisível. Não, e o mais engraçado é você chipando o rato e o pássaro. Não, eles foram com projeção. Tá? Fica um pouquinho na frente do projetor. É porque ele chegou atrasado. Pessoal, ó, na aula passada, o que aconteceu? Eu comecei a fazer esse exercício aqui, aí lá enrolei, não terminei, porque na verdade na hora eu não sabia nem como é que ia fazer esse exercício. Mas depois eu fui olhar e eu vi que não tinha nada a ver com o que eu estava pensando. E aí, para nós resolvermos esse exercício aqui, nós temos que relembrar algumas coisinhas. Relembrar não, porque como eu não falei, não é relembrar, mas supondo que nós relembraremos, né? No futuro alternativo. Exato. Em algum universo paralelo eu falei disso. Sim, sim. Então eu vou explicar duas coisas aqui para a gente entender como resolve esse exercício, tá? Não é difícil, Só não é. mas também não é fácil. Não era isso que eu ia dizer. Eu ia dizer que não era trivial, mas também não é nada de outro mundo. Primeira coisa que eu tenho que lembrar não, tenho que falar aqui para vocês. Sistema de matriz. Já dessas aulas assim antes, né? Aí tá até lembrado. Forma escada. O que é a forma escada de uma matriz? Não falei isso aqui, mas eu vou ter que falar disso porque primeiro eu tenho que falar dessa forma escada, aí depois eu tenho que falar do que é o oposto de uma matriz. E aí, a partir disso, o que vai acontecer? Aquelas 4 matrizes a gente vai transformar numa matriz. E essa matriz a gente vai transformar numa segunda matriz. E aí, a partir dessa segunda que a gente vai entender qual é a dimensão lá do espaço. Então, vamos lá. Primeiro, a forma escada da matriz. Tá, a definição é... Hoje, puro açúcar, né? É, porque eu Não, vou é porque
Quer provar, professor? Tá bem docinho, parece Não, bastante. eu não gosto de café adoçado, não. Não, mas esse açúcar tem muito café, tu vai gostar. Então, uma matriz N, M por N, né? Ó, é linha reduzida, digamos assim. É linha reduzida, a forma escada, C. Aí tem quatro condições. Eu vou falar devagar cada uma delas. Então, primeiro, ó, o primeiro elemento não nulo de cada linha não nula é 1. Então, o primeiro elemento, eu acho que dá para a gente construir, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui no final, 3 vai ser mais ou menos aqui. Aqui a gente vai tentar construir uma matriz, eu vou colocar 4x4, só para... Aí fica mais fácil de entender cada uma das condições, tá? Então, dizendo assim, o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula é 1. Então, o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula. Não nulo é separado, né? Não nulo de uma linha não nula. É 1. Uma linha não nula é uma linha que tem pelo menos um elemento que não é 0. Aí, por exemplo, ó, essa linha ela pode começar com 1 e aí ter outros elementos. 0, 0, 2, 5, por exemplo. Ou pode ser que essa linha não comece por 1, mas o primeiro elemento que é não nulo dela vai ser 1. Por exemplo, pode ser 0, 0, 1, assim. Tá vendo? Então é uma linha não nula e o primeiro elemento dela é 1, tá? Primeiro elemento não nulo da linha não nula. Dá para entender? Dá, né? Ótimo. Segunda condição. Cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo de alguma linha tem todos os outros elementos iguais a 0. Cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo eu olhei os exercícios, não são um pouco chatos, viu? Vocês vão ter trabalho. Cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo de alguma linha tem todos os outros elementos iguais a 0. Vamos tentar entender o que é isso aqui. Pega aqui uma matriz 4. Está dizendo assim, ó. Cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo de alguma linha tem... Vamos pegar uma linha que mais ou menos assim, 0, 1, 2, 3. Qual é o primeiro elemento não nulo dessa linha? É o 1 e ele é 1, né? Ou seja, para satisfazer a primeira condição.
Aí nessa coluna, os outros elementos são iguais a zero. É assim. É o item B, tá? Então você olha a linha, aí você olha qual é o primeiro elemento não nulo dessa linha. Olha, tem que ser 1 para... Onde é que está o primeiro elemento não nulo? Que é 1. Aí nessa coluna que está esse primeiro elemento, o resto dos elementos é zero. Muito bem. Condição C. Toda linha nula ocorre abaixo de todas as linhas não nulas. Nula ocorre abaixo linhas não nulas. Isso no caso, como aqui está basicamente subentendido que não necessariamente precisa ter linhas todas nulas, mas que se tiver, elas vão estar abaixo das linhas não nulas. Por exemplo, ó, 0, 0, 1. Pode ser uma coisa assim, ó. Tá? Ou seja, não pode ocorrer, não pode ser assim. Porque aqui é uma linha nula que está acima de uma linha não nula. Tá? As linhas não nulas têm que estar sempre abaixo de todas as linhas. Tá? Quarta condição. Oi. Ó, imagina o seguinte. De acordo com essa condição C, essa primeira linha não pode ser 0, 0, 0. Porque aqui é uma linha não nula. E aí todas as linhas não nulas devem estar abaixo de qualquer outra linha. Aliás, todas as linhas nulas têm que estar abaixo de uma não nula. Tá? Essa condição aqui, essa situação não pode ocorrer. Pode ocorrer assim, ó. Ela é a não nula e as que são nulas estão abaixo das não nulas, tá? Letra D. Se as linhas 1R se as linhas são as linhas não nulas, e se o primeiro elemento não nulo da linha I ocorre na coluna KI, então ele está dizendo assim, essa última condição impõe a forma escada da matriz. Mas vamos tentar entender, ó. Se as linhas de 1 até R são linhas não nulas, e se o primeiro elemento
E se o primeiro elemento não nulo da coluna I ocorre, aliás, da linha I ocorre na coluna, então, basicamente está dizendo que os elementos são decrescente, né? Deixa eu ver se eu dou um exemplo aqui. Ó, vamos escolher o I só pra gente. Vou pegar a matriz 4x4. Aí vamos dizer que o I é 2, né? Só para ilustrar. Então, se as linhas de 1 a n são linhas não nulas. Vamos dizer que esse R aqui é 2, tá? Tá dizendo assim, se as duas primeiras linhas são não nulas. Vou colocar assim. Aí o primeiro elemento não nulo da linha 2 ocorre na coluna, agora aqui no caso aqui é 2, né? K2 tem que ser menor. Confesso aqui que eu não... K1 menor que K2. Vamos ficar aqui. Isto é, o número de zeros precedendo o primeiro elemento não nulo de uma linha aumentada a cada linha, até que sobrem somente linhas nulas, se houver. Queriam que não satisfaça. Ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Ele está dizendo aqui, esse exemplo 2. Eu quero que a quarta não satisfaça a primeira e a quarta. Vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui. Quer dizer que quem tá aqui é quem não tem prova amanhã, é? Ah, não, tu tem prova amanhã, né? É que eu sou sofrido. Vocês têm, né? Aí não é só eu. Na confiança aí lá no 02 103, perdão, 10 menos 3 0, 0, 0. Primeira coisa, ó. A condição A, ele está dizendo o seguinte: o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula é 1. Essa primeira aqui já não satisfaz, né? Porque o primeiro elemento não nulo... Isso. Isso aqui, o primeiro elemento não nulo dela é 2, então já não satisfaz. Aí não satisfaz a quarta. Porque a segunda linha já começa no primeiro lugar. Isso, exatamente. É porque a segunda linha, ou a quarta condição, ele está dizendo o seguinte: se, vamos supor que a matriz fosse assim, é que essa daqui, ela não pode começar com um elemento não nulo. Tem que ser depois desse aqui. Por exemplo, assim. Tá? Eu acho que não. Tem um exemplo lá que eu vi que era assim, tipo... Ou aqui no máximo, né? Não pode começar aqui. Como... Olha o exemplo que tem do exemplo 4 lá. O exemplo 4, ó, Já tá acontecendo. esse aqui, essa aqui é ok, né? Deixa eu dar uma aumentada aqui para todo mundo ver. Esse aqui é ok, aqui também. E aí a linha não nula está abaixo das não nulas. E aí o primeiro elemento não nulo dessa está depois do elemento desse. É porque assim, o que a regra diz é que se o primeiro elemento da linha 2, ele tem que estar no máximo na coluna 2. Na coluna 2, é. Mas aqui está dizendo menor, né?
sempre é à direita, se você olha para... Ou abaixo. Por exemplo... Tem uma aqui, lá nos exercícios... Não, essa daqui é. Essa aqui não é não. Ó, tá vendo? Todas as matrizes são mais ou menos assim. Escadinha. Quase a identidade. Então vamos voltar para lá. Isso. Aí a quantidade de linhas não nulas quando você faz a simplificação ou deixa ela na forma escada é que é o posto da matriz. Aí isso vai dizer a dimensão do espaço, que é o que não tinha lá, ó. Agora essa conta aqui a gente vai ter que fazer, por exemplo, essa definição aqui, ó, 2.44, que eu vou precisar dela. Depois disso é que a gente vai poder fazer aquele exercício. Então, dado uma matriz A, seja no caso a matriz eu vou subir aqui, tá? Que já acabou aqui. Matriz linha reduzida eu vou reduzida aqui, tá? Não vou, porque tem que ser a matriz reduzida, a forma escada equivalente à matriz, né? Então posto de A reduzida de A. Então a matriz, aliás, o posto de A denotado por, enfim, é o número de linhas não nulas de B. E aí o que acontece? Vou pegar um exemplo aqui e a gente vai ter que fazer esse exemplo. Vou pegar um que já está feito aqui, mas eu vou pegar só o primeiro, aqui, só a primeira, tá? A gente vai ter que transformar essa matriz A naquela final lá, que depois a gente vai olhar. E aí é o seguinte, depois de feito a redução dela, não, deixa eu ver, eu quero pegar um que tem 0 aqui. Essa daqui. Vou pegar essa, ó. Dois menos 1, 3. 1, 4, 2. 1 menos 5. 4, 16, 8, né? Ok. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir essa matriz aqui até ficar uma que nem aquelas 4 condições. Ok? Como é que se faz isso? Assim, você pode trocar uma pela outra, mas
Como é que eu faço ela ficar daquele formato, né? Deixa eu botar ela aqui. Pronto. Sai. E aí? Né? Escalonar a matriz, basicamente, mas ela tem que ficar, lembrem, o primeiro elemento tem que ser 1, aí depois vai zerando, tem que fazer isso. Dá trabalho. Tava olhando os exercícios todos, alguns. Aquele lá que a gente vai fazer vai ser uma assim 4x4. Mas é mais fácil aquele lá do que. Eu podia fazer logo era aquele, né? Não, vamos fazer isso aqui. Porque aquele já vai ser uma matriz 4x4, tá? Aí vai ficar. As duas primeiras linhas vão ser as não nulas e vai ficar duas linhas nulas. Aí a dimensão vai ser 2. Sim, e aí? Como é que eu faço para o primeiro elemento ser 1 aqui? Divide por 2, né? Ou soma pela de baixo e multiplica por 2. Soma com a de baixo, exatamente. Mantém a de baixo, né? Aí a de cima vai receber a de baixo. Então, mantém essa daqui. É importante vocês colocarem a operação para não se perderem. Eu vou colocar porque eu vou me perder. Então, pega menos 1 aqui, ó, e soma com essa. Aí vai ficar 1 aqui. Vai ficar o quê? Menos 4, menos 5, né? E 1. Essa aqui eu posso até repetir, depois eu subtraio, né? Repito essa. E essa aqui também eu repito. Agora, depois da primeira, fica mais fácil, porque você, para zerar as outras, você multiplica por menos 1 e soma, né? Então, você já pode colocar aqui, ó. Menos 1, soma aqui, porque eu vou zerar. Essa aqui também. E a de baixo é menos 4, né? Então, vamos lá. Menos 5, 0. Quando eu botar 5, se bem que quando somar aqui vai dar 9, mas vamos lá. Aqui vai dar 1, né? Agora a outra aqui vai ser 0. 5. Aqui vai zerar, né? Quando eu somar aqui vai zerar. E aqui 0 também. Aqui vai zerar, né? Aqui vai dar... Primeiro vai dar... A segunda vezes 4, vezes menos 4, mais a terceira. A segunda vezes menos 4 mais a terceira. Vamos fazer o que você está falando. A segunda... As outras podem manter, só que na hora de... Dessa daqui, né? Aí só a última. Vai ficar a segunda vezes menos 4, mais a última. Com essa daqui. Ah, que vai zerar, verdade. Vai zerar o 4, vai zerar o 16, né? E o 8 também. Agora tá quase, né? Basta fazer o quê? Eu tenho que transformar essa aqui no 1, né? E aí? Eu posso pegar a primeira? Não.
Hum, Pegar a coluna, a última coluna, multiplica. ou então aqui. Ou então. Hã? A última coluna vezes menos 8 somada com a segunda. Eu acho a última coluna. Menos 8 mais a segunda. Aí o resto do ponto, Aqui, né? Aí vai ficar menos 13. aqui 1. O resto é 0. É menos 8, menos 3, menos 13, menos 8, mais 9, 1. Na coluna. Isso. Agora, a minha dúvida é se pode fazer com coluna. Porque ele falou que é linha, né? Era fila. Não é fila, não? Ele fala... Ana... É linha reduzida à forma escada. Talvez não possa ver assim. Ó, essa aqui... Essa... Eu vou apagar uma coisa aqui, ó. Essas duas aqui... Essa daqui e essa que você falou estão corretas, porque vai zerar. Agora talvez não seja menos 1 com a primeira com essa daqui. Essa a primeira com a primeira com a segunda, né? É porque vai dar um 9 lá que eu não quero, né? Se eu multiplicar por... Também se eu somar não vai dar em nada. Mas é porque assim, porque se fosse na coluna bastava eu trocar, né? Não, mas na fila você pode multiplicar 2 vezes. A fila. Não, a linha. Multiplica 2 vezes a primeira linha, soma com a segunda, aí vai ficar só menos 1 lá na frente. E depois você dá para multiplicar por 1 constante. Não tem essa regra. Multiplica por menos 1, só para funcionar. Qual é que você falou aqui? Eu multiplico qual por menos 2? A primeira, Uhum. aí soma. Aí soma. Aí vai dar menos 1 aqui. O negócio que aqui também fica muito grande. Se eu somar, daria 2, né? A não ser que eu some e depois multiplico aqui por 2, essa daqui com a de baixo e cancela. Não, eu tô falando nessa de baixo aqui, ó. Essa 1 menos 5, 1, 0, 9. 1 menos 5, 1. Por 2 a primeira e só não a terceira, não dá certo. Na terceira matei. Aqui, né? 1 menos 5, 1 multiplica por 2. Tá, entendi. Não, mas eu acho. Aí vai aparecer 1 aqui. Não. Aqui é... Deixa eu só tirar isso aqui. Aqui tinha o quê? Quando eu multiplicar por 2 e soma, vai dar... Vai ficar 2 aqui, né? Eu não posso só somar, não. Vai dar 1, Já aparece 1. 4. Aí eu tiro de novo. E 2, né? Agora, quando eu somar... Nossa, mas isso aqui é um... Assim, se eu só somo, é uma coisa... Eu só somei aqui. Aí fica assim, né? Agora depois você subtrai.
essa aqui. Não, aí soma, vai voltar para o mesmo lugar. Porque se eu somar, agora vai dar, Multiplicar primeiro por menos 1 e subtrai. Não. Vai dar 9 pronto. Não, mas é isso mesmo, porque com menos 1 por menos 1, quando eu somo, vai dar 5 menos 4. Ah, não. Não, mas a primeira vai dar errado. Ah, mas se eu subtrair, também vai dar a mesma coisa, vai dar menos 1 menos 1. É. Não é fácil não isso aqui, né? Ó, porque aqui deu isso aqui, ó. Multiplicar a segunda por a segunda linha. Mas Vai ficar por um nome, não? A segunda. 1 por 1 nono, né? Aí vai ficar um e o outro um fora. É. Mas não tem que somar com outra coisa, não? Mas se você quiser somar, você soma com qualquer um. Soma com a nona. Deixa eu ver. Vai. 1 nono. Mas ele fizer uma combinação, combina com a nona. Como é que você falou? Se fizer uma combinação, aí soma com a nona. É, mas aí vai ser basicamente ela, porque se eu somar com a nula, vai ficar 1 aqui. 1 nono, né? E a outra... Ah, não. Aqui eu operei, eu não posso mexer. Teria que... Fazer a operação na outra, somar com a nona. Ah, Então, por exemplo, um exemplo dele final. Não, mas tudo. Escapou do nome, não. no exemplo aqui, a última ele manteve, ele mexeu nas duas primeiras, né? Aqui, do jeito que tá aqui, o que aconteceu? Ele só fez trocar uma pela outra. A linha. Né? Não teve nada aqui, não. Só... Ele dividiu. Ele dividiu por menos um nome. Tem umas regrinhas aqui. Que ele diz basicamente quais são as operações que são permitidas para fazer. Conceitos. Deixa eu descer aqui. Aqui, ó. Operações elementares. O que pode? Permuta, diésima, ou seja, trocar pode. Olha, ele tá com A iésima linha por um escalar no nulo. Isso aqui a gente já fez, né? Buscar a iésima linha por um escalar no nulo. Simplesmente multiplicar, né? esse é um caso que fica por um nome. Então aqui seria basicamente multiplicar por um nono. E aí é porque a gente só está fazendo essa terceira aqui, multiplicando e somando com alguma coisa. Tá, então aqui ficaria um nono, né? Seria mais ou menos isso. Daqui para cá... essas aqui estão corretas, né? Daqui para cá multiplica por um nono. Pronto, então essa daqui é uma matriz que tem, digamos assim, tem posto 2, que é o número de linhas não nulas depois que você transforma ela em forma escada, tá? Aí, pronto. Depois disso, dessa enrolação toda aqui, agora a gente vai para o exercício 15, que é pegar cada matriz dessa, vai ser uma linha de uma matriz 4x4. Aí tem que escalonar essa matriz aí.
no exercício 15, sexta-feira eu vou colocar um vídeo de exercícios, tá? Eu vou fazer exercícios desse tipo aqui também, não vai dar, também outros. Então vamos lá. No 15 é o seguinte, cada matriz, deixa eu pegar as matrizes aqui, você vai colocar 1 menos 5 menos 4, 2. Qual é a dúvida aí? Ah, outra questão. Ó, no exercício 15, aqui é aquela primeira matriz, ó, é 1, menos 5, menos 4, 2, essa daqui. E aí você coloca todas elas aqui. E agora a gente tem que fazer a mesma coisa. Isso é um. Isso, é que tá meio atrofiado. Não pode usar, né? Pode, mas aí Somar e basicamente o espaço seria de dimensão 0, que é o... É porque também aquela resolução que eu fiz, basicamente você concluiria que aqueles vetores não são LI, mas aí não conclui nada. Isso aí, não ser LI, ou no caso CLD, não conclui nada sobre a dimensão do... Muito bem, ó. Aqui fica mais fácil porque o primeiro já é 1, né? Você pode repetir aqui. Aí, por exemplo, se eu somar ou subtrair, né, a primeira da segunda, vai ficar 0, menos 6, né? Menos 3, menos 3. Por exemplo, aí 2 vezes a primeira mais a segunda. Menos a segunda, obrigado. 0. Então aqui vai ficar menos 10 mais 4, né? Menos 6. 2 vezes menos 8, menos com essa daqui vai ficar menos 8 mais 5, né? Menos 3. Agora, 2 vezes, então vai ficar 4 menos 7, menos 3. Agora essa daqui, se eu subtrair, né? 0. Menos 5 mais 7, 2. Vai ficar 4 mais 5, 1. E aqui 2 menos 1, 1. Aqui eu posso dividir por 3, né? Essas duas, ó. Sim. As duas por menos 3. Então vai ficar 1 menos 5 menos 4, 2. 0. Aqui vai ficar 2, 1, 1. Aí aqui, por exemplo, se eu quiser multiplicar por 1/2, todas as 3, né? Aí depois... vai ficar 0, 1.
E agora basta pegar a terceira e subtrair das outras duas, vai zerar, né? Menos 5, menos 4, 2. Essa daqui repete. E as outras duas vão zerar. Tá? E aí, agora basta, digamos assim, não, qual é o posto dessa matriz, né? 2. O posto 2 é a dimensão do espaço lá W é 2. Você multiplicaria essa daqui por menos 1 e soma com as demais. Aonde? Qual é a matriz que você está falando dessa daqui? A segunda matriz aí. Essa daqui? Multiplica por menos 1. Também. Aí que eu vou ficar com a linha nula em cima de uma linha nula. Depois ó, inverteria, né? Mas daria também o mesmo resultado. Ou então você... também até daria, por exemplo, pegar essa aqui por 3 e somar com as demais, zeraria as duas de cima, né? E depois você divide. Cada coluna contém o primeiro elemento não nulo de alguma linha, tem todos os elementos. Só que tem que zerar também, né? Ó, o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula é 1, tá? Cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo de alguma linha que tem todos os elementos iguais a 0. Deixa eu ver aqui, ó. Cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo de alguma... tá. É o primeiro elemento não nulo, então é 0. Item C. Toda linha não nula ocorre abaixo de todas as linhas não nulas. Se todas as linhas... Agora, isso aqui é basicamente dizer que o não nulo que aparece na linha seguinte tem que estar depois, né? Ok. Aí a dimensão do W é 4. É 4 não, perdão. É 2. E aí o seguinte, no exercício também ele pede para dar uma base. Encontre uma base e a dimensão. Geralmente, tem um teorema que eu falei na aula passada que era o seguinte: se a dimensão for n, qualquer vetor L, qualquer conjunto Li com n vetores é uma base, não foi? Vamos relembrar aqui, ó. Na aula passada. 155... 156. Ó. Se a dimensão de um espaço é n, qualquer conjunto com n vetores Li forma uma base de V. Então, como a dimensão do W é 2, se você tiver um conjunto com dois vetores e esses dois vetores forem Li, eles já vão formar uma base para o W. Então, basta encontrar um conjunto com dois vetores e esses vetores sejam Li. E aí, por exemplo, a suspeita é que sejam esses vetores que correspondem às linhas não nulas, por exemplo. Quais são as linhas não nulas aqui? A primeira e a segunda.
Aí você vai lá e olha esses dois vetores aqui, ó. Tá? São essas duas primeiras matrizes. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas, escrever como combinação linear. É 1 menos 5, menos 4, 2. E aí, se o alfa e o beta forem zero, quer dizer que elas são LI, tá? Então, alfa mais beta é zero na primeira equação. Menos 5 alfa mais beta é zero. Menos 4 alfa mais menos beta é zero. E 2 alfa mais 5 beta é zero. Aqui vai zerar, né? Se você fizer uma conta aqui, vai dar os dois iguais a zero. Bom, então, se vocês quiserem só somar esses dois aqui, já vai dar que o alfa é zero direto, né? Depois, porque vai cancelar o beta, né? Ó. Vai dar menos 3 alfa é zero. E alfa sendo zero, substitui em qualquer uma delas que o beta vai ser zero, tá? Então, é uma base, esse conjunto com essas duas matrizes é uma base. Tá? Porque eu já sei que a dimensão é 2 e aí qualquer conjunto LI, mas geralmente são os dois vetores que correspondem às duas linhas. Tá? Então, assim, para resolver isso aqui tinha muita coisa, né? Você tinha que saber que tem que fazer esse tipo de conta aqui, e aí tem que conhecer o posto, não é tão... depois que conhece fica fácil. Eu vou fazer outro exercício também desses aqui lá no vídeo que eu vou fazer, tá? Coloco. Uhum. Você vai ter prova amanhã também? Hã? Eu vou relaxar então, essa aula, né? Você vai ter prova, né? Você? Você também. Ele vai ter, né? Do Leandro, né? Também. De quem? Ah, de estatística. Ok, né? Ó. Vamos continuar o conteúdo, porque isso aqui tudo só foi para resolver essa questão, tá? Tem um teorema que eu queria ter comentado na aula passada. Eu estou pensando em fazer vários vídeos pequenos, porque todas as questões vão demorar assim. Aí um vídeo todo muito cansativo. Ah, o de exercício, né? Acho que uns três vídeos assim, acho que tá... A primeira observação é que se... Deixa eu ver se tem aqui. Aqui no teorema ele já diz isso, tá? Que é, por exemplo, se... Basicamente, a dimensão de um subespaço nunca é maior do que a do espaço. Ou... É o teorema 469. Tá dizendo aqui, ó. Sejam U e V subespaços de W na verdade é U e W subespaços de V. Daí a dimensão do U
é menor ou igual do que a dimensão do V, porque, como eu falei, um subespaço nada mais é do que um subconjunto de espaço vetorial que também é um espaço vetorial, tá? Então a dimensão dele nunca vai passar da dimensão do espaço em que ele está contido. E a dimensão do W também é menor ou igual do que V. Além disso, vale o seguinte, né? A dimensão de U mais W é a dimensão de U mais a dimensão de W menos a dimensão da interseção. É igual. Eu vou colocar aqui, depois eu vou afastar, porque ficou de... Deixa eu ver se eu consigo afastar. Mas... É que nem... vocês lembram daquela formulazinha de probabilidade? A probabilidade da união, a probabilidade da soma menos probabilidade... Eu vou apagar só porque não deu certo, mas é a mesma coisa, tá? Quem copiou é a mesma coisa. Passou aqui. Ok? Dimensão daquele conjunto soma é a dimensão do U mais V menos a dimensão da interseção. Tem um exemplo aqui, eu vou comentar. Ele diz assim, ó. Os exemplos dele são bons porque ele não faz todas as contas, aí a pessoa vai ter que fazer todos os cálculos, né? Você vai ter que entender. Determine V mais W. Não é determine dimensão de V mais W, não. Simplesmente determine V mais W. Ó, na resolução tá dizendo mais ou menos assim. Observe que... Só que a gente vai tentar entender o que ele escreveu aqui. Tá dizendo assim, ó. V é o espaço gerado por 1, 0, 1. E W ele diz assim, observe que o V, lembrando, o V é esse conjunto aqui, ó. É um plano, né? Tá, esse plano e o W é esse outro plano. Aí observe que o V é gerado por esses dois vetores, o W por quê, né? Vamos começar pelo V, tá? De fato, se eu pego um ponto em V, tem-se o quê? Tem-se que
x mais y menos z é igual a 0, né? Aí você pega, a ideia é o seguinte, é você pegar isso aqui, aí você isola o z, então você x, y, aí no lugar do z você vai colocar x mais y, assim, tá? Porque se x mais y menos z é 0, o z é x mais y. Aí eu vou desmembrar Deixa eu ver qual é o espaço gerado exatamente. Ó. Esse vetor aqui é a soma de 2. É o x, 0x, 0, y, y. Não é? Porque quando eu somo coordenada a coordenada vai dar x, vai dar y e a outra vai dar x mais y. Aí agora eu coloco x em evidência. Mais y em evidência. E aí você tem que qualquer vetor do V, ele é combinação linear desses dois vetores. Tá vendo? É um x vezes isso. Logo ele tem que estar no espaço gerado. Ele tem que estar no espaço gerado pelo... E os vetores são L e I, esses dois vetores aqui, tá? Se vocês forem testar. Porque lembrando, o espaço gerado por esses dois vetores ou por uma quantidade de vetores é o conjunto de todas as combinações lineares desses vetores, tá? Então, se um vetor de V eu escrevo como combinação linear desses dois vetores, quer dizer que está no espaço gerado dos vetores. Ou seja, o V está contido lá, né? E também, isso aqui é meio que equivalente, porque se eu pegar um vetor que está no espaço gerado, ele vai ser combinação linear desses vetores e vocês fazem essa conta aqui de trás para frente, tá? Por exemplo, porque eu mostrei só essa inclusão. Se eu pegar um vetor que está no espaço gerado disso aqui, ele é combinação linear x, y, z. Ele vai ser combinação linear dos dois vetores, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que resolver esse sistema aqui. Ah, tá vendo? Ó? Quando eu desenvolver aqui, vai dar o A. O Y vai dar quem? Vai dar B, né? E o Z, A mais B, né? Ou seja, o Z é A mais B mais o A é X e o B é Y. E essa aqui é exatamente a equação de pontos que descrevem o V, tá? Então, x, y, z está em V. Logo você provou, nós provamos que um ponto que está no espaço gerado está em V, logo eles são iguais, tá? Portanto, o V é o espaço gerado de 1, 0, 1, 0, 1, 1. Aí vocês vão tentar o mesmo raciocínio para mostrar que o W é esse espaço aqui, tá? Mesma coisa. Porque no livro aqui ele não fala, só diz que é. Aí eu tô fazendo um caso para vocês verem como é que é.
que é essa conta de preto aqui. Aí é o mesmo raciocínio. Vocês encontram que o W é esse espaço gerado. Aí, Sem cada prova, né? isso, porque é o seguinte, ó. O exemplo que é um exemplo resolvido, mas só que é um resolvido que ele não resolve tudo. Aí no exemplo ele diz assim, observe que o V é esse espaço gerado e o W é esse espaço gerado. Mas não diz por quê. Aí essa conta aqui, esse de fato aqui, até esse final, até aqui, é a prova de que o V realmente é esse espaço gerado. E aí, no caso, vocês vão usar a mesma raciocínio para provar que o W é esse espaço aqui, tá? Mas não é difícil, não. É só copiar exatamente o que eu fiz. Agora, a gente, com esse teorema aqui, ó, porque lembrando, o exercício, o que ele quer? Ele determine V mais W. Com esse teorema aqui, a gente vai calcular a dimensão do V mais W, só que antes eu vou calcular a interseção. Quem é esse conjunto de interseção, tá? Que a ideia basicamente é dizer que a dimensão do U mais W é 3. E aí um subconjunto que tem dimensão 3 no R3, ele tem que ser o próprio R3. Essa é a ideia, né? Vamos descer aqui. Não tem uma coisa assim, não tem uma coisa assim muito simples, né? Vocês estão vendo que toda é uma novela, né? É assim mesmo. Ó, então eu já coloca direto aqui. Ele não faz esse cálculo, ele só diz que o espaço gerado, a soma é o espaço gerado dos dois. Ele só diz assim, ó, note que V mais W é o espaço gerado mudança de base vai ficar para outra aula aqui, não dá tempo não. O negócio que é muita teoria, vou passar a aula toda copiando. Ele diz assim, note que V mais W é isso aqui. Por quê? Só uma coisa. O 101... O V é esse aqui, né? Ó. Eu vou colocar aqui de vermelho, mas vocês imaginam que o vermelho não tá. É só pra gente relembrar. Pra não ficar subindo e descendo. E aí teria que... Essa de azul também tem que provar. Mas eu vou comentar por que isso é verdade. Aí primeiro, vocês lembram o que é V mais W? Vou colocar aqui de vermelho também, para vocês lembrarem a definição. Que são os V's mais W, com o V no V grande, né? E o W no W grande, assim. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou, primeiro, só para ilustrar, eu vou pegar um elemento aqui e vou mostrar que ele está aqui. Só que eu vou fazer lá na outra página. Aí a outra inclusão a gente vai aceitar. Só para concluir aqui. Então eu vou pegar um vetor. Seja uma letra aí. Não, U, V e W já usei. Não, vai. U. Então se ele tá lá, esse U é, digamos assim, alfa mais beta.
tá? E agora o U1, como ele está em V, ele é combinação linear daqueles dois vetores do espaço gerado. Então ele é alfa vezes qual é 1, 0, 1 mais beta 0, 1, 1. E o 2, ele está no W, então ele é combinação linear daqueles outros dois vetores, alfa, beta, gama, teta, 0, 0, 1. E aí você soma, ou eu somo aqui, ó. Quando eu somar, você vai ter basicamente a soma desses 4 aqui. Ó, a prova tem uma coisa que vocês já podem... eu vou colocar 22... Na verdade, serão 4 questões. Aí, porque duas eu vou juntar em uma só. Colocar 20 itens de VUF. No lugar de colocar 10. A prova, no lugar de ter 10 itens de VUF, vai ter 20. Sério, não vamos só de aqui, né? Hã? Verdade ou falso? Ou você pode chutar tudo. É para cobrar mais, é porque dá para cobrar mais conteúdo. Né? Eu posso dizer, é isso aqui. Eu sou a favor disso. Isso, uma é de VUF, porque seriam 5, né? Mas como para cobrar mais conteúdo. Não precisa justificar não, que nem na primeira prova. Mas vocês viram, naquela primeira não, tinha uns itens que só de olhar você sabia, né? Não, mas assim, não é um item assim. Essa base, aí cada vetor tem 5 coordenadas e são 5 vetores para uma matriz. Não vai ser assim. Vai ter que ser uma coisa que você vai ter que ver, já vai ter que saber. Aí observem que a soma, ele está no espaço gerado desses 4 vetores, que é a combinação linear dos 4. Então tem que estar no espaço gerado. Só para a gente entender mais ou menos por que a soma... Aí, basicamente, o que eu provei? Que o W está contido aqui, tá? O W não. O V mais W está contido aqui nesse espaço. Porque eu peguei um elemento dele e mostrei que está lá. Mas a volta é a mesma coisa. Que eu pego lá, aí separo os dois. Ok. Então, essa confusão toda, só para a gente entender... que realmente essa afirmação é verdadeira, ó. V mais W é o espaço gerado por esses dois. E aí, usando isso, o que ele pegou? Ele pegou não. É porque também o autor já sabe a resposta, aí fica fácil, né? Porque assim, do jeito que está aqui, a pergunta está dizendo assim, determine V mais W. Do jeito que está a pergunta, você pode até suspeitar que seja R3, mas como é que a conta que está feita aqui é em cima de uma premissa que eu já sei, que é o R3. Porque o que ele faz? Ele pega um ponto XYZ do R3 e aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que... Como ele quer provar que o R3 é o V mais W, ele tem que provar que qualquer ponto do R3 pode ser escrito com combinação linear desses 4 pontos aqui. Ou seja, existe solução. Então, daí, o que eu tenho que escrever? Eu tenho que escrever XYZW como combinação desses 4. Ou, basicamente, eu tenho que mostrar que ao escrever essa combinação, realmente existe solução.
ao escrever assim, eu consigo encontrar um A, um B, um C e um D. Mas isso de antemão tem que conjecturar que tem que fazer isso. Porque eu digamos assim, tenho a iniciativa de fazer isso se eu conjecturar que já é o R3. Porque senão não tem motivo nenhum para fazer isso aqui. Então, ao escrever essa combinação, eu vou ter aí no segundo eu terei B mais C, né? E o Z A mais B mais D. Aí aqui agora eu tenho que basicamente colocar o A, B, o C e o D em função de X, Y e Z. Tá? Por exemplo, dá para fazer isso aqui? 0. Ele só coloca o resultado. Ou então, se você exibir uma solução, também serve. Por exemplo, dessas duas primeiras aqui, eu encontro que x menos a é igual a y menos b, né? Porque o c vai ser x menos a e vai ser ao mesmo tempo y menos b. Então, se eu somar as duas aqui, eu vou encontrar também uma relação entre b e c. Como é que eu encontro uma... eu posso, por exemplo, substituindo aqui, ó, o A vai ser x menos c, o B vai ser y menos c. Também tem isso. Aqui eu encontro que A menos B é x, é y menos x. Então, reservo aqui. Lembrando, se você exibir uma solução, também funciona, tá? Aí eu tenho que 2c menos d é x mais y menos z. Então, assim, essa solução para mim é a menos intuitiva. A mais intuitiva é eu calcular a interseção dos dois conjuntos. E aí consigo calcular a dimensão da interseção. E aí eu concluo que a dimensão da soma é 3. E aí concluo que é R3. Essa é a melhor. Porque que eu só faço essa se eu já sei de antemão. Ou então eu imagino que eu tenho uma intuição que é o R3, tá? Ou seja, é muito melhor pegar o V, interseção com W. Aí depois, é 1534, né? Tem que... Aqui ele prova que é o espaço gerado por 1 meio. Aí a dimensão dele é 1. E aí conclui, usando o teorema, por exemplo, a dimensão do V é 2 porque os dois vetores que ele é o espaço gerado por dois vetores, aqueles dois vetores são LI, tá? A dimensão dele é 2. O W, a dimensão dele é 2 pelo mesmo motivo, ele é espaço gerado de dois vetores e esses dois vetores são LI, a dimensão é 2. Aí a dimensão desse aqui é 1 porque esse conjunto aqui que eu não provei, mas é espaço gerado por um vetor e ele é LI. Ele sozinho, né? Ele é não nulo, então
Então aí você conclui que a dimensão dessa soma é 3. Só que como W mais V é subespaço de R3, né? A dimensão dele não pode... só é 3 se ele for o próprio R3, tá? Como a dimensão dele é 3, ele é subespaço, ele tem que ser o R3. Ok? Não é um exemplo fácil de entender, não. Isso aqui tem muita coisa. Hã? Tem muita coisa. Principalmente porque ele não faz tudo, né? Porque tem muita conta. Mas, por exemplo, tem que primeiro encontrar o espaço gerado. Fora que, numa coisa... Vamos supor que aqui... do jeito que está aqui, o exemplo é o seguinte. Se ele tivesse numa situação arbitrária, você teria que lembrar ainda de usar esse teorema ainda, né? Tem que primeiro observar esses dois espaços gerados, aí pegar a soma, depois calcular a interseção. Vamos lá. Ó. A interseção não é difícil, acho que é até, como eu falei, é mais intuitivo. Porque quando eu pego na interseção, se eu pego um ponto em V interseção W, aí é melhor você usar as equações, ó, porque se ele está no W, x mais y menos e igual a zero, né? E se está no W, x é igual a y. Então, eu tenho duas condições aqui. X mais y menos z igual a zero. X é y. Aí, o que você faz? Você começa sempre... Essa conta aqui é sempre padrão. Começa do ponto. E aí, o x é y. Ou então, você pode substituir o x por y, né? Ó. Então, vai ficar x. O z é x mais y. Então, o z vai ficar 2x, né? Aí você bota x em evidência, você tem isso aqui. 2. Ele botou 1 meio, né? Mas é a mesma coisa. Mas é, ó, 2x igual a z e a casa dividida. Então, 2x o z é 2x, né? É porque ele colocou também, talvez, tudo em função de z. Pode ser. Porque z é x mais y. Aí, como z é igual a y, fica assim, né? Se eu fosse colocar tudo em função de x... É porque também não... se eu colocasse... não sei porque ele colocou um meio aqui, não. Y igual a x igual a z sobre 2. Porque aqui está dizendo que é z sobre 2. É porque ele colocou aqui, ó. Ele substituiu, ele colocou tudo em função de z. Mas também não faz diferença não, tá? Pode ser assim também. Tudo em função de x. E aí o que é concluído? Concluído que o ponto ele está no espaço gerado aqui. Ele colocou assim, no lugar do x ele colocou z sobre 2. No lugar do y, que é o x, z sobre 2. E z, ele botou assim. Aí quando eu boto em evidência, né, fica 1 meio. Mas como é que é um meio? Ah, tá, 1 meio. Não funciona também do mesmo jeito, né? O fato é que ele está no espaço gerado de 1, 1, 2, né? Aí você pode também fazer a mesma coisa, ver o contrário, e aí prova que é igual, tá? Tem muita coisinha aqui. Ai... Ó, vocês querem sofrer?
Vocês podem tentar esses 18. Serem torturados, né? 25. Mas eu vou comentar a maioria deles no coisinha lá, tá? No vídeo. Mas eu vou adiantar logo que não vou conseguir fazer um vídeo com tudo não. Hoje vou dividir. Talvez uma questão, um vídeo. Porque vocês viram o tanto de tempo que tomou, né? Acho que tá bom, né? Por hoje já. Tá bom.